Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula nossa da apostila 5, determinante nulo. Então, nós vimos os conceitos básicos aí do determinante nulo, a fila nula, as filas paralelas iguais, as filas paralelas proporcionais e a fila de combinação linear. Nós já fizemos já os exercícios resolvidos. E agora nós vamos para os nossos exercícios propostos, nosso TPL 05, determinante nulo, onde ele fala assim, nas questões de 1 a 5, calcular os determinantes. Então nós vamos calcular os determinantes de acordo com o que nós vimos aqui, tá? De acordo com esses conceitos. Então, o que acontece? Vamos lá. Se eu fizer o cálculo desse determinante, eu teria que fazer como? Copiar a primeira linha, a primeira coluna e a segunda coluna. E depois calcular as diagonais, certo? Mas como nós vimos as propriedades anteriormente, o que nós vamos fazer? Então, o que acontece? Olha lá, ele fala aqui, ó, fila nula. O que é fila nula? Determinante de uma matriz quadrada se anula quando a matriz possui uma fila nula. Então, nesse caso aqui, a fila nula foi quem? Da coluna. Aqui nós temos quem? A fila nula aqui é da terceira linha. Então, eu sei que esse determinante vai dar zero, por quê? Porque essa terceira linha, os elementos eles são nulos, tá? Então eu faço a observação, diante da minha observação, tá? Diante da minha observação, eu concluo que o meu determinante é zero. Então vamos lá. Então, como que nós podemos falar aqui? Se todos os elementos de uma fila de uma matriz quadrada de uma fila da matriz quadrada uma matriz quadrada qualquer, então uma matriz quadrada M forem nulos, o que acontece? O meu determinante de M vai ser igual a quem? A zero. Então, diante disso, eu concluo que esse determinante é zero. Por quê? Se todos os elementos de uma fila da matriz quadrada M forem nulos, o determinante de M é igual a zero. Então, nesse caso, seria quem? Terceira linha nula. Diante disso, o meu determinante é igual a zero. Pronto. Acabou. É isso. Aqui, o que acontece? Como que eu sei que esse meu determinante é zero? Olha lá, fila nula, filas paralelas iguais. Olha lá, filas paralelas iguais. Aqui eu não tenho número, mas eu tenho letra. Essa ABC, ABC. A minha primeira coluna, em relação à terceira coluna, elas são paralelas e automaticamente elas são iguais. Se elas são paralelas e são iguais, automaticamente meu determinante é zero. Ok? Então, de acordo com os nossos conceitos aqui, se uma matriz quadrada M, então vamos escrever aqui, ó, se uma matriz quadrada M possui duas filas paralelas iguais,
Então, o que que acontece? O meu determinante de M é igual a zero. E aqui, então, nós temos primeira coluna igual terceira coluna. E elas são paralelas entre si. Diante disso, o meu determinante é igual a zero, ok? Beleza. 3. Proporcionais? Vamos lá, vamos ver. Proporcionais. O que significa isso? 1, 2, 3, 2, 4, 6, 5, 1 e 2. Ou seja, se eu multiplicar 5 por 1 dá 5. Só que se eu multiplicar, aí eu teria que ter um fator constante, né? 5 vezes 2, 10. Aqui teria que ser 10 para elas serem proporcionais. Vamos ver a segunda coluna. 2 vezes 1, 2. Então, eu sei que o meu fator aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Ok. 2 vezes 3, 6. Então, nesse caso, eles são proporcionais, tá? Essas filas paralelas, elas são proporcionais. Quem que é o meu fator aqui? Seria o 2, certo? Então, coloco o 2 em evidência aqui, só para vocês verificarem, olha lá. Eu copio 1, 2 e 3, olha lá. 2 vezes quantos dá 2? 2 vezes 1, olha lá. 1, 2 e 3. Vai ser a mesma coisa, tá? Você vai multiplicar esse 2 por todos esses elementos aqui, ó. Então, essas duas linhas aqui, ó, essa coluna e essa coluna, elas são o quê? Proporcionais. Então, como que nós vamos fazer a observação aqui? Se uma matriz quadrada M, M possui duas filas paralelas proporcionais, possui duas filas paralelas proporcionais, então determinante de M é igual a zero. Já justificamos aí, tá? Colocamos em evidência o 2. Então, daí conclui-se que esse determinante também é zero. Determinante é igual a zero. Aí aqui o que acontece? Depois nós temos fila de combinação linear. Olha lá, 1A, 1 mais A, 3B, 3 mais B, 2C, 2 mais C. Aí nós já temos uma combinação aí, né? Ou seja, eu tenho a primeira linha aqui, ó. 1, 3, 2. Segunda linha A, B e C. A terceira linha é uma combinação linear da primeira mais a segunda. Olha lá, 1 mais A, ok, 3 mais B e 2 mais C. Então, a terceira linha é combinação linear da somatória da primeira linha com a segunda linha. Ok? Então, aqui ficou evidente. Então, se uma fila de uma matriz quadrada M, se uma fila de uma matriz quadrada M é combinação linear,
das demais filas paralelas, então, o que acontece? O determinante de M é igual a zero. É o que nós fizemos aqui, ó. Ele pega a primeira linha, 1, mais a segunda, vai dar a terceira. Olha lá. Pegou a primeira com a segunda, deu a terceira. E assim sucessivamente. 3 mais B, certo? Somou, né? No caso. Olha lá, 3 mais B, olha lá. 3 mais B, deu a terceira. Tudo bem? Agora o exercício 5. Também é uma combinação linear, olha lá. Ele pega aqui, nós já verificamos aqui, ó, as linhas paralelas, no caso as colunas paralelas, tá? Vai estar relacionada à terceira aqui. Mas como ele faz isso? Já fica evidente aqui que o A é a primeira coluna, o B é a segunda. Então é o dobro da primeira coluna, certo? Menos quem? O triplo da segunda coluna. Então nós vamos fazer isso em todos os termos, vamos verificar, tá? Se isso daí é evidente para todos os termos. Então, ó, o dobro da primeira coluna, que é A, o dobro de A. Com a diferença de quem? Diferença é menos, tá? Diferença do triplo da segunda coluna vai dar quem? A terceira. Então vamos verificar se realmente isso daí vai ser fato. Então, o dobro da primeira coluna, olha lá, 2 vezes 5. Com a diferença de quem? Do triplo da segunda, 3 vezes 3. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 3, 9. Olha lá. Deu 1. Deu, bateu. Vamos para a segunda. O dobro da primeira. Então, o dobro da primeira é 3. 2 vezes 3, né? Que o primeiro elemento é 3. Com a diferença de quem? Do triplo da segunda coluna. É 1. 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes 1, 3. 6 menos 3 dá 3. Bateu? Bateu. Então aqui, o que acontece? Também é uma combinação linear, certo? Das filas paralelas. Olha lá, se uma fila de uma matriz quadrada N, M é a combinação linear das demais filas paralelas, então o determinante de M é zero. Então aqui é combinação linear. Também posso falar com o meu determinante aqui, tá? Que o meu determinante é igual a zero. Tudo bem?